Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta com a aula de leitura e interpretação de texto. Antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz a nossa acolhida. E para a nossa acolhida de hoje, eu trago para vocês uma poesia, né, a indicação da semana, e essa poesia é indicada à flor. O nome dessa poesia é A Flor. Eu vi uma flor que desabrocha com alegria, sem dor. A flor demasiava em sua solidão, mas encantava com sua beleza. Naquele jardim existe uma flor, da mais belas que eu já vi. Ela é toda formosa e seu perfume exala como um aroma. A flor rouba o cenário de todas as outras, mas encanta quem a deseja. Naquele jardim tem uma linda flor, confusa e sozinha, uma alma pura e perfeita, mas nela havia apenas o amor e a solidão. Quem diria que essa linda flor retrataria meu coração? Ariane Gato Dias, Porto Velho, Rondônia. Indicação da autora do texto da nossa videoaula de hoje. E agora nós vamos para a nossa agenda. Essa atividade do módulo 3, que já foi feita a correção na aula de gramática de 49 a 53, foi a indicação nas duas agendas, porque como vocês sabem, a gente está alternando o uso do material. E a gente vem agora com a crônica esportiva Maracanã, resolução, junto comigo no vídeo, página 56 a 60, tá bom? E depois a gente vai resolver a página 61. Então, pegue aí a sua agenda, seu módulo 3, e junto comigo vamos fazer a correção da atividade, certo? Começando lá da página 56. Primeiro, a gente vai falar sobre... O título começa com Maracanã, mas a gente faz uma predição do texto. O esporte está presente na vida das pessoas de diferentes formas. Ele pode ser visto nos noticiários da TV e até mesmo em crônicas no jornal. A seguir, você vai ler uma crônica esportiva. Professora, é para responder, Vocês têm perguntado muito isso no meu privado. Sim, é para responder sim. Não é para copiar as perguntas, mas é para responder sim, tá certo? Como você acha que o esporte pode ser apresentado em uma crônica esportiva? Aí pode ser feita uma informação sobre a prática de uma modalidade esportiva, os jogadores de uma equipe, os acontecimentos marcantes relacionados a algum esporte. Então, é nesse sentido, tá bom? Nessa vibe aí, Ao ler o título da crônica, sobre qual esporte você imagina que o texto vai tratar? A gente espera, pelo nome, que seja de futebol, já que o Maracanã é um dos mais importantes estádios de futebol do mundo, Então, a indicação, o título com o nome Maracanã, nos dá essa possibilidade. E agora nós vamos à leitura do texto, Maracanã. Acompanhe comigo. Hoje vou falar de futebol. E quem pensa que sou como a granfina do Nelson Rodrigues, que ao ser levado a um jogo perguntou quem é a bola, está muito enganado. Não sou dessas mulheres que só gostam de futebol durante a Copa do Mundo. E aqui vão algumas informações para provar o que eu estou dizendo. Sei muito bem como é a regra de impedimento. Já ouvi falar até de coisas como sem pulo e da figura A para a figura B. Assisto às resenhas de futebol de domingo à noite, trocando de canal quando elas ficam chatas e só falo do time de São Paulo. Frequentei muito os estádios quando era jovem e, entre outras façanhas, fui àquele jogo que foi recorde de público no Maracanã em todos os tempos, porque na Copa de 50 não se contava o número de espectadores. O jogo do Brasil e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa de 70, com 180 mil pessoas. Outro dia, eu estava pensando nisso, com orgulho, e então concluí. Se eu estava lá, eu vi o Pelé jogar, E aí me veio a sensação de que naquele jogo não vi nada, nem Pelé, nem jogador nenhum, nem Brasil, nem nada. Ou pior, se vi, esqueci. O jogo em si não me marcou. A única coisa que me marcou foi o próprio Maracanã, cheio, grávido de uma multidão colorida e compacta que ulava e tremia, fazendo vibrar seu esqueleto de ferro, seu enorme corpo de cimento armado. Percebendo isso, a princípio, cheguei a me sentir envergonhada. Parece coisa de mulher, pensei,
ir ao estádio e não ver o jogo direito. Mas logo entendi, é que estar dentro do Maracanã, lotado, e ainda mais lotado daquele jeito, é de fato uma experiência única, avassaladora. Por sua conformação, nosso estádio tem uma acústica espetacular, que é só dele. Quando subindo pela rampa, desembocamos na arquibancada ou mesmo nas cadeiras, somos recebidos pelo som uníssono da multidão, que nos atinge em cheio, em pleno peito. Nenhum outro estádio do mundo ecoa e vibra assim. Foi por isso que, desde aquele histórico Brasil-Paraguai, eu guardei acima de tudo essa sensação. Mais do que qualquer jogo, mais do que Pelé, ficou dentro de mim aquele Maracanã, cheio, um monstro, vivo de beleza e cor. Heloísa Seixas, Maracanã, Crônicas para ler na escola, Rio de Janeiro, Objetiva 2013, página 57 e 58. É sempre importante, né, pessoal, após a leitura de um texto, você fazer a indicação da fonte, tá bom? Quando você não cita, dá a entender que o texto é seu. Se não é e você não disse de quem é o autor, você está cometendo um crime, né, que é plágio. A escritora Heloísa Seixas nasceu em 1952, no Rio de Janeiro, onde mora até os dias atuais. Formada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense, já trabalhou como jornalista e tradutora, até que decidiu se dedicar exclusivamente à literatura. Com mais de 20 livros publicados, Heloísa já foi finalista diversas vezes do Prêmio Jabuti. Além disso, a escritora fez parte de uma seleção de autores renomados escolhidos para publicar suas crônicas na coleção Crônicas para ler na escola, cujos livros são direcionados ao público jovem. Crônicas para ler na escola, de Heloísa Seixas, publicado pela editora Objetiva 2013. Feita a leitura do texto, nossas considerações acerca do que se fala realmente se confirma. Fala de futebol, fala do Maracanã, mas se não detém a uma narrativa voltada apenas para o futebol. São percepções da própria autora. Olha aí, vamos para a interpretação oral. Você costuma ler crônicas? Já tinha lido uma crônica esportiva antes? Comente sua experiência com os colegas. Então, você vai dizer suas experiências, né? Como leitor de crônica, tá certo? Aí você pode dizer qual foi, qual o título, que ano foi publicado, quem é o autor, tá bom? Professora, eu não li, mas eu não queria deixar minha questão em branco. Eu posso pesquisar? Pode sim. Você vai, pesquisa e anota aí a sua resposta. O que você achou do texto lido? Vocês gostaram ou não da crônica? Vocês acham que ela escreve bem? Vocês gostaram da leveza, da maneira como ela escreve, da maneira como ela conduz? É a sua opinião. Qual é o assunto abordado na crônica? A crônica trata do estádio mais famoso do Brasil, Maracanã, e das incríveis sensações que ele pôde proporcionar quando está lotado, tá certo? Além disso, trata da paixão nacional, que é o futebol, e do fato de uma mulher gostar desse esporte e frequentar estádios e jogos. O esporte citado no texto é o mesmo que você tinha imaginado antes da leitura? A gente fez uma percepção antes, no Maracanã. Aí você bota se sim ou não, tá bom? E por quê, Mas se confirmou que sim. Agora, vamos iniciar o bloco da interpretação escrita. Na interpretação oral, pessoal, vocês não precisam anotar as perguntas, somente as respostas. Mas de forma organizada, caprichando na letra, não fazendo de qualquer jeito, se livrando da atividade, Ter cuidado, porque eu preciso visualizar quando vocês postam, tá certo? Então, faça bastante atenção, caprichando mesmo. Assinale a alternativa correta a respeito da crônica lida. Trata-se de uma crônica argumentativa, pois a cronista disserta sobre suas próprias experiências analisando fatos e apresentando ideias. Trata-se de uma crônica narrativa, pois a cronista narra um episódio fictício com personagens e fatos inventados por ela. Então, a gente vai ter como resposta a primeira opção. Trata-se de uma crônica argumentativa, pois a crônica disserta sobre suas próprias experiências. A cronista, disserta sobre suas próprias experiências, analisando os fatos e apresentando ideias. Certo? Então, primeiro quadrinho. A crônica apresenta como principal característica um acontecimento comum do cotidiano. Qual foi o acontecimento que originou essa crônica? A ida da cronista ao jogo do Brasil e Paraguai no Maracanã.
pelas eliminatórias da Copa de 1970, com um público de 180 mil pessoas. Desculpa, gente. O que mais marcou a cronista durante esse acontecimento? O que mais a marcou, né? Ela enfatiza muito isso pra gente. A emoção de estar no Maracanã lotado com a multidão de pessoas coloridas, gritando e fazendo a estrutura do Maracanã, do estádio, né, vibrar. Repetindo, né, a emoção de estar no Maracanã lotado com a multidão de pessoas, certo? Gritando e fazendo a estrutura do estádio vibrar. Ela descreve esse momento como uma experiência única e avassaladora. O emprego da palavra avassaladora indica que a cronista achou a experiência ruim, achou a experiência muito emocionante, né? O que vocês acham? A gente consegue perceber, né, que ela ficou tão admirada, a marcou tanto que achou a experiência muito emocionante, segunda opção. Em Maracanã, a cronista faz referência à crônica de Nelson Rodrigues. Dei um trecho desse texto abaixo. Simplesmente vou escrever sobre futebol. Entre as minhas leitoras, muitas jamais entrariam no estágio Mário Filho e suspiram. Eu não gosto de futebol. Outras poderiam perguntar, como a granfina das narinas de cadáver, quem é a bola? Todavia, há um momento em que todas entendem de futebol e gostam de futebol. É quando está em causa o destino do Scratch. A Sombra das Chuteiras Imortais, Crônicas de Futebol, São Paulo, Companhia das Letras, 1993, página 162. Scratch, pessoal, quer dizer grupo de atletas, né? Porque não é uma palavra comum. A cronista faz referência a esse autor citando a Granfina, personagem criada por ele que pergunta quem é a bola em um jogo de futebol. Com que intenção ela citou tal personagem? A fim de mostrar a diferença que há entre ela e a personagem, reforçar o fato de que entende de futebol, diferentemente da personagem de Nelson Rodrigues, né? Então, ela mostrar que ela entendia de futebol. Além de ter citado o autor e sua personagem, de que outra forma a cronista faz referência a Nelson Rodrigues? Ao iniciar a crônica, tá certo? Da mesma forma que ele, mencionando que vai falar sobre futebol. Repetindo para não causar nenhuma dúvida para vocês. Ao iniciar a crônica, da mesma forma que ele, mencionando que vai falar sobre futebol. 4. Releia uma fala da cronista. E quem pensa que eu sou como a granfina do Nelson Rodrigues, que ao ser levada a um jogo perguntou quem é a bola? E está muito enganado. Não sou uma dessas mulheres que só gosta de futebol durante a Copa do Mundo. Por que você acha que a cronista fez essa afirmação? Porque há uma ideia de que as mulheres não se interessam por futebol e só se atentam a esse esporte em grandes campeonatos que envolvem times do mundo todo, como a Copa do Mundo. Tá certo? Há quem não acredite que mulher goste e entenda de futebol. Quais são as informações apresentadas pela cronista para provar o contrário, né? Então, ela tem a necessidade de provar, de dizer que ela é diferente, ó. Ela comenta que sabe como é a regra de impedimento. Ela não só diz, né? Ela prova. E que já ouviu falar em termos usados em ações de uma partida de futebol, como sem pulo, da figura A, figura B. Além disso, ela ainda diz que assiste às resenhas de futebol nos programas de televisão exibidos no domingo à noite. Aí a gente tem um quadrinho aí, pessoal, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, que é Vivendo Valores. O esporte pode trazer muitos benefícios para as pessoas. Por isso, tanto homens como as mulheres podem apreciar e praticar qualquer tipo de esporte. Tá bom? Na pergunta, quem é a bola? Qual é a função das aspas? Temos 3 opções. Indicar que se trata de um trecho de outro texto, destacar uma expressão, indicar que a palavra está sendo usada no sentido figurado. E aí, qual foi que você marcou? Veja bem, indicar que se trata de um trecho de outro texto, destacar uma expressão, indicar que a palavra está sendo usada no sentido figurado, indicar que se trata de um trecho de outro texto. Ao longo do texto, a cronista cita diversas vezes o nome de um jogador e comenta ter ficado espantada
de não se lembrar dele no jogo que presenciou. Quem é esse jogador? E por que causaria espanto não se lembrar dele durante a partida? Pelé, né? Pois ele foi o maior jogador da história do futebol. Por isso o espanto em nem se lembrar de vê-lo jogando. Releia outro trecho da crônica. A única coisa que me marcou foi o próprio Maracanã, cheio, grávido, de uma multidão colorida e compacta que ululava e tremia, fazendo vibrar seu esqueleto de ferro, seu enorme corpo de cimento armado. Aqui o Maracanã é comparado nesse trecho, explique, a uma mulher, ao afirmar-se que ele está grávido de uma multidão e que tinha um esqueleto de ferro. Aí a gente não está pedindo isso, né? Mas se ele de repente perguntasse que figura de linguagem, né? Poderia receber, a gente poderia dizer que se trata de uma personificação, tá certo? Então, pessoal, é importante, né, que essa leitura ela seja feita explorando os detalhes, com atenção, né? Vocês se detendo a entender todo esse processo mesmo de leitura e interpretação de texto. A cronista emprega uma linguagem mais objetiva ou subjetiva nessa crônica. Justifique sua resposta. Ela emprega uma linguagem mais subjetiva, pois relata os fatos pelo seu ponto de vista, descrevendo sentimentos e sensações, tá certo? Qual é o nome da autora da crônica Maracanã? Você volta lá se você tiver ficado com dúvida, mas é muito importante que na leitura você se atente ao autor, porque às vezes você quer indicar para alguém, às vezes uma pessoa pergunta quais são as suas últimas leituras, você pode dizer, não, eu li na minha crônica, na minha atividade, uma crônica da Heloísa Seixas. Então é importante que você não decore, mas que você tente aprender, tá bom? Onde essa crônica foi publicada? No livro Crônicas para Ler na Escola. Em quais outros veículos é possível encontrar textos desse gênero? Podemos encontrar crônicas também em jornais, revistas, sites e blogs literários. Mulheres no futebol. Vamos ler aí? Eu já joguei futsal. Eu era a ala direita, vestia a blusa número 7, certo? Antigamente, o futebol era visto como um esporte masculino, mas tem mudado e muitas mulheres têm quebrado o preconceito machista, tornando-se importantes nesses nomes relacionados a esse esporte. A jogadora de futebol feminino Marta, por exemplo, é considerada a melhor do mundo e já foi eleita 5 vezes a principal jogadora pela FIFA. Ela também é a maior artilheira da história da seleção brasileira. Além de Marta, outras mulheres estão superando o preconceito e ocupando posições consideradas, antigamente masculinas, como Nilmara Alves, a primeira mulher com registro para ser técnica de um time de futebol no Brasil. A jornalista e apresentadora esportiva Fernanda Gentil e a locutora Isabelle Moraes, que em 2018 foi a primeira mulher brasileira a fazer a narração de um jogo na Copa. Aí a gente vai assim alinhar, né, este momento de aula, dizendo que a crônica esportiva apresenta fatos do cotidiano relacionados ao esporte. Ela se caracteriza pelo uso de um registro mais informal e de linguagem subjetiva, tá certo? Pois o cronista não precisa reproduzir fielmente os fatos que ocorreram, mas apenas fazer uma análise subjetiva de um acontecimento conforme seu ponto de vista. Bom? Aí a gente conclui assim, e agora a gente vai para a página 61, né, que é o que eu estudei. Neste capítulo, você lê uma notícia, uma crônica esportiva, estudou o emprego de alguns sinais de pontuação. Então, chegou o momento de rever esses conceitos, de guardar, de anotar para uma possível pesquisa no futuro. A notícia apresenta a seguinte estrutura: título ou manchete, linha fina e LED, corpo do texto. Esse gênero apresenta fatos atuais, por isso predomina verbos no tempo presente. A crônica esportiva apresenta fatos do cotidiano relacionados ao esporte, tá certo? Ela se caracteriza pelo uso de um registro mais informal e linguagem subjetiva. Os parênteses podem ser empregados para destacar ou explicar alguma informação sobre o texto, apresentar movimentos, gestos e expressões em um texto dramático, ou ainda para indicar elementos em uma referência. As aspas são empregadas para destacar uma palavra, uma expressão ou um título, indicar que a palavra ou expressão está sendo empregada com sentido figurado, marcar início e fim de fala e introduzir uma citação.
Os dois pontos podem ser empregados para anunciar uma fala, uma enumeração, uma explicação sobre o que está sendo exposto ou ainda para marcar que será apresentada uma citação de outro texto. O ponto e vírgula pode ser empregado para separar itens em uma enumeração e partes de uma oração em que já tenha sido utilizada a vírgula. As reticências podem ser empregadas para revelar uma pausa ou interrupção de fala, para indicar surpresa, dúvida ou hesitação, e utilizadas dentro de colchetes ou parênteses, para mostrar que um trecho do texto foi suprimido. Então, a gente encerra assim a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente retorna na próxima videoaula.